Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Mais uma vez, maravilhoso estar aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo para que a gente possa aprender sempre um pouco mais sobre essa doutrina tão maravilhosa. Agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que está aqui conosco e pedindo o seu amparo, pedindo para que estejamos nas melhores vibrações e que possamos receber as melhores intuições. Lembrando também da importância de fazer a nossa leitura de harmonização e a prece antes do nosso estudo. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo Não Vim Destruir a Lei. E estamos no item 8, que ele vai falar da aliança da ciência e da religião. Esse tema é um tema que a gente já vem dando uma pincelada em alguns estudos anteriores, porque inevitavelmente vamos precisar falar da ciência quando estamos falando de espiritismo, porque o espiritismo, um dos princípios dele é falar da fé raciocinada. E o que é a fé raciocinada, se não essa fé baseada na razão? Não é aquela credulidade simplória, não é simplesmente acreditar porque alguém disse, é acreditar, é constatar pela nossa observação, pela razão. Então, quando ele vai falar aqui da aliança da ciência e da religião, ele vai trazer para a gente a importância da união entre esses dois elementos, que de nada vale a ciência sozinha e também de nada vale a religião sozinha, porque as duas são obras de Deus, lembrando sempre desse conceito de Deus, que é a inteligência suprema, então elas não poderiam ser opostas, uma vez que as duas fazem parte dessa criação e as duas são necessárias se complementando. Então, já aqui no início do item 8, ele vai falar o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. E aí a gente vai lembrar daquela fala do Kardec, quando ele mesmo disse que, uma vez que a ciência comprove algo, fiquemos com a ciência. Continuando, se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incrudelidade e à intolerância. Então, por esse parágrafo que a gente acabou de ler, a gente pode fazer uma análise de que por que será que uma parte da ciência não tolera a religião e uma parte da religião, alguns religiosos, não toleram a ciência, porque os dois estão querendo ser o dono da verdade, os donos da verdade absoluta. Os dois estão querendo exclusivismo e principalmente porque existe aí uma percepção de por que ângulo essas coisas estão sendo entendidas. Como essa religião está sendo observada? De que religião nós estamos falando? E aqui eu não estou falando de cada religião, do evangélico, do protestante, eu estou falando da religião como um todo. Como esse conceito de religião está sendo entendido? Porque parte da ciência, baseada naquela razão que a gente já falou em outros estudos, lá do iluminismo, começou a ficar contra essa religião que vinha com imposições, que vinha com certos abusos. Então, a partir desse momento, onde existia uma religião muito distorcida e muito distante do verdadeiro ensino de Deus, essa ciência se colocou em oposição. E por outro lado, alguns religiosos também, por se manterem muitas vezes nos seus interesses, na sua crença, aquela crença às vezes
aquela crença muitas vezes limitada, também se manteve ali em oposição à ciência. Então, toda vez que a gente observar um exclusivismo e uma restrição nessa visão, vai ter uma parte de não aceitação. E ontem mesmo eu estava fazendo uma leitura sobre a ciência dessa época, do século XIX. E um determinado autor, ele estava falando que essa ciência, ela estava sendo mutilada. Por quê? Porque existia uma elite nessa determinada época e a ciência que era tida como certa era dessa elite. Então qualquer outra pesquisa, qualquer outra teoria que surgisse era colocado à margem simplesmente por às vezes não ser aceita por essa elite. E esse autor, ele estava defendendo que isso fere o princípio básico da ciência, porque as teorias deveriam ser todas aceitas num primeiro momento para serem pesquisadas e a partir daí ela ser rechaçada no final, mas não já de início, ou não por uma ou por duas vezes aquilo não fazia algum sentido e ela já ser colocada de lado por conta de determinado interesse. Isso um autor falando dessa ciência do século XIX. Então, pessoal, é mais ou menos isso que às vezes acontece. A ciência, parte da ciência, né, não são todos os cientistas, muitas vezes ela vai escolher ficar restrita a determinados equipamentos, a determinadas ferramentas, sem entender que outros aspectos, muitas vezes religiosos, vão precisar de um novo aparato, vão precisar de um novo ponto de vista para aquilo dali ser analisado. Então é disso que ele fala nesse primeiro momento, dessa rixa, digamos assim, que existe entre ciência e religião. Primeiro, porque as duas querem ser muitas vezes exclusivistas. E segundo, porque não está tendo um olhar sobre o que é exatamente a religião e sobre como a ciência de fato está trabalhando. Depois, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, por aí a gente observa a importância da fé, essa fé raciocinada, caminhando junto com a ciência. E existem estudos já hoje em dia, estudos científicos, que provam a importância da fé, da crença, da religião na cura de determinadas doenças. E isso eu falo que é sempre um trabalho de equipe, porque o médico, ele tem todo o aparato para diagnosticar, para cuidar, para curar aquela doença do corpo material. Mas a gente já entende hoje que essas doenças do corpo material, elas vêm de causas internas. E essas causas internas estão ligadas ao espírito. Então tem que existir um trabalho de equipe, ou seja, tem que existir o trabalho do médico, tem que existir o trabalho da ciência, mas tem que existir a participação dessa pessoa, desse doente em querer se curar. E a mesma coisa, aquela pessoa que é super religiosa, aquela pessoa que tem muita fé e se nega a fazer tratamentos já desenvolvidos pela ciência, porque ela acredita somente naquilo. Se é o que estamos vendo aqui, que a ciência também é obra de Deus, a ciência só existe, os medicamentos, a tecnologia, a medicina avançada, ela só existe hoje porque Deus permitiu que os homens, através do seu avanço, eles pudessem descobrir essas coisas para justamente ajudar nas nossas causas materiais. Então, não é a pessoa ser só religiosa ou só científica. O principal desse texto que a gente está lendo é que essas duas têm que caminhar juntas, uma não fica sem a outra. E continuando, a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se. Por quê?
encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, como a gente já falou, reciprocamente se repeliam. Claro, a gente sabe, né, que se tem uma ideia oposta a outra, sem um tentando flexibilizar, sem um tentando entender isso, a gente não precisa nem falar de ciência e religião. Pega duas pessoas que estão discutindo pontos de vista diferentes. Se você não está aberto a entender o meu ponto de vista e eu não estou aberta a entender o seu, a gente nunca vai chegar numa conclusão e a gente nunca vai poder caminhar juntos, né? Então, o que tem que existir? Tem que existir um entendimento do outro, tem que existir uma boa vontade, uma boa fé em parar e falar assim, será? Será que eu não posso tentar pesquisar? É aquilo que a gente fala de dar pelo menos o benefício da dúvida. O maior problema que a gente tem hoje é que não existe essa boa vontade em pelo menos duvidar, em pelo menos investigar. As pessoas, algumas, eu não posso falar de todo mundo, estão na sua verdade e não querem ouvir o lado do outro. É isso e pronto. Então, o que acontece? Você tem um embate, você tem um conflito. Lembrando que a discussão, ela é muito saudável, porque através da discussão, através da gente colocar vários pontos de vista ali na mesa, é que a gente vai chegar a uma conclusão. Não precisa ninguém concordar com ninguém, mas apenas aceitar, apenas avaliar e através da razão, agora aqui falando da religião, do espiritismo, através e da ciência, através da razão, chegar ali numa conclusão razoável. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, se a gente repara, a ciência, né, hoje em dia, ela vai até determinado ponto, ela já evoluiu muito, ela já sabe de muitas coisas, ela já descobriu muitas coisas, mas ainda tem um ponto que ela para e dali ela não consegue evoluir, porque está faltando agora esse traço de união que é mencionado aqui no texto. Existe agora a necessidade de atravessar uma ponte, de sair um pouco do mundo material, porque tem coisas que agora eu só vou entender se eu fizer uma abstração, se eu passar a entender que existe um mundo espiritual. E aí tem um exemplo que é muito dado em vários outros estudos, quando é falado aqui de ciência e religião, que é um exemplo que fala da tecnologia, essa tecnologia dos celulares, né? Que hoje a gente usa muito, a gente fala com uma pessoa no Japão, na Indonésia, ali em tempo real, ao vivo, com uma ótima qualidade de som, de vídeo. Como é que essa tecnologia está sendo realizada? Eu consigo ver algum cabo saindo do meu celular? Porque lembra daqueles telefones, os telefones fixos, né? Hoje algumas pessoas ainda têm em casa, eu não tenho aqui na minha, mas algumas pessoas ainda têm. Pelo menos a gente vê um fio saindo daquele telefone. Mas se o celular não tem fio, como é que ele está conectado em quê? Essa transmissão está sendo feita pelo quê? Não tem cabo? Eu não vejo nada? Então, se eu não vejo, eu posso dizer que não existe? É mágica o que está acontecendo aqui no meu celular? É mágica vocês estarem me assistindo aí agora porque não tem um cabo de repente saindo do celular de vocês? Porque vocês não são capazes, e eu também não, de entender e de ver exatamente como é que isso está acontecendo? É mais ou menos esse raciocínio que a ciência precisa ter para entender certos pontos que ela ainda não consegue esclarecer. É preciso um avanço para o entendimento do plano espiritual. E aí, para ilustrar isso também, eu vou contar uma historinha que eu acabei de ouvir num outro estudo que eu estava vendo, que é sobre o barbeiro ateu. Então existia um barbeiro e uma pessoa foi lá cortar o cabelo, né? Um rapaz foi lá cortar o cabelo com ele. E aí, num determinado momento, surgiu essa conversa sobre Deus e o cliente, né, a pessoa que estava ali cortando o cabelo, estava falando para o barbeiro que Deus existia. E o barbeiro, ele usou um argumento que muitas pessoas usam, que é: se Deus é bom, se Deus existe, não existiria tanta pobreza no mundo, não existia tanta desigualdade. Se você sair aqui da barbearia, isso o barbeiro falando, né? Se você sair aqui da barbearia, você vai ver que tem pelo menos uns 3 mendigos aqui na porta.
E se Deus existisse, esses mendigos não estariam aqui. Tudo bem, aí o papo evoluiu, o cliente não continuou insistindo, ele cortou o cabelo, fez a barba e saiu do salão. Só que nisso que ele saiu do salão, ele passa por um rapaz com um cabelo muito grande, muito gigantesco, uma barba enorme. Ou seja, né? Ele pegou aquela pessoa, pegou aquele rapaz que estava com esse cabelo enorme, com essa barba enorme, e ele levou até o barbeiro e ele falou assim: olha aqui, fulano, eu não acredito que barbeiro existe. E aí o barbeiro falou assim: você tá maluco? Você acabou de cortar o cabelo comigo, como é que barbeiro não existe? Aí o cliente falou assim: porque se barbeiro existisse, não existiria uma pessoa com o cabelo desse tamanho, mal cortado desse jeito e com a barba como tem esse rapaz. E aí o barbeiro vira e fala assim: mas ele tá com essa barba e com esse cabelo, não é porque barbeiro não existe, é porque ele não veio até mim, porque eu estou aqui. E aí nessa hora o cliente fala: então você agora acabou de entender Deus. Porque os mendigos estão ali, as pessoas estão na situação que estão, não é porque Deus não existe, mas é porque elas não vão até Deus. Então essa história eu achei muito legal porque ela ilustra muito bem isso de que a gente terceiriza muitas vezes os nossos problemas, as nossas culpas e principalmente a gente culpa Deus por algo de mal que nos aconteça. Ou não acredita em Deus porque existe mal no nosso mundo, existe mal nas nossas vidas. Então a gente tem que ficar com esse pensamento e abrir a nossa mentalidade, porque nem tudo que a gente não consegue ver, não consegue entender principalmente, não é porque aquilo não exista. E principalmente a ciência, ela precisa avançar nesse sentido para que ela possa caminhar junto à religião, para que ela possa caminhar junto a essa fé raciocinada. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé, vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. Isso a gente percebe como em muitos movimentos, no início antes do Kardec, né? Porque eu sempre gosto de falar aqui que o Kardec não inventou o espiritismo, o conteúdo do espiritismo, ele trouxe um nome novo, como a gente falou nos vídeos passados, para ele poder diferenciar isso tudo que ele estava codificando do espiritualismo, do que já era conhecido como espiritualismo, mas o conteúdo do espiritismo, propriamente dito, não foi o Kardec que inventou. Ele apenas reuniu e organizou para ficar mais fácil o nosso estudo. Então, antes do Kardec, vários outros médiuns, várias outras pessoas que já presenciavam os fenômenos, elas quando tentavam falar, eram muito rechaçadas, eram alvo de piadas, porque eram pessoas que estavam em pontos isolados, já presenciavam, não conseguiam muitas vezes provar, ou se conseguiam, a ciência da época não aceitava aquela aprovação, aquelas provas que eles tinham ali. Então o que acontecia? Já era o início desse movimento e as pessoas não acreditavam. Depois de Kardec, hoje, né, nesse tempo que nós estamos agora, muitas coisas já foram esclarecidas, mas ainda existem pessoas que, devido a vários motivos, ainda não conseguem acreditar, não conseguem aceitar, e tudo bem, porque é o tempo de cada um, é a história e o processo de cada espírito. Mas como ele fala aqui, vai existir um momento em que essa verdade vai arrastar todo mundo. Como ele diz, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis
modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Então isso é como se a gente pudesse pegar uma planta, se você tem uma plantinha aí na sua casa, se ela dá flor, melhor ainda, porque você consegue visualizar isso melhor, né? Ou se você tem uma árvore olhando pela sua janela, é só você pensar. Tem como você impedir o crescimento? Tem. Você pode ir lá e cortar. Você pode pegar uma faca, uma tesoura, você pode arrancar com a sua mão, você pode fazer isso. O que vai acontecer? Ela vai nascer de novo. Ela vai florescer de novo. Porque isso é a lei do progresso. Isso é a nossa lei. É a lei a que estamos submetidos. Então, podem ter obstáculos, podem ter os opositores, isso é natural do nosso momento, é natural do ser humano, mas vamos evoluir querendo ou não. E a ciência e a religião, em algum momento, pela evolução das duas, em algum momento vão caminhar juntos. E até aqueles mesmos que não vão concordar, que não vão entender, como ele disse aqui, eles vão ser levados por essa correnteza. Então, pessoal, espero que esse estudo tenha trazido um esclarecimento para você, tenha sido bom de alguma forma, e eu sempre falo para que o estudo continue, para que você continue lendo, para que você continue estudando aí na sua casa, e eu também vou continuar estudando aqui porque eu tô sempre aprendendo junto com vocês. Lembrando da nossa prece de encerramento para agradecer por esse momento, por esses estudos, pelas bênçãos, pelas intuições que apesar da gente não ver, como a gente até falou nesse estudo, né, a gente não tá vendo o que tá acontecendo aqui, mas eles estão aqui do nosso lado, estão nos amparando, estão nos intuindo para que a gente consiga continuar na nossa evolução, cada vez aprendendo mais e com esse aprendizado cada vez vivendo melhor, tá bom? Eu espero vocês então no nosso próximo vídeo. Até lá!